Em setembro, toda a igreja celebrou o mês da Bíblia. E o mês da Bíblia é um mês para que nós, cristãos católicos, apostólicos romanos, podemos nos aproximar e devemos nos aproximar de uma intimidade maior com a palavra de Deus. Ter intimidade com a palavra de Deus não é ter uma Bíblia em casa, deixar ela aberta em algum lugar, juntando poeira. Porque alguém aqui não tem Bíblia em casa? Hoje, o livro mais vendido de toda a história da humanidade é a Bíblia. Então, as pessoas têm a Bíblia. O que falta hoje às pessoas é ler a Bíblia, é ter intimidade, conversar com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor nós só vamos adquirir dentro da nossa experiência de cristãos quando nós começarmos a conversar com o próprio Cristo. E é importante que cada um de nós façamos esse exercício de conversarmos com Cristo. Tem um filme que as crianças devem gostar muito, bem recente, que é Procurando Dory, que é um filme que vem de outro filme, que é Procurando Nemo, e as crianças conhecem. Quem aqui já assistiu Procurando Nemo? E quem já assistiu o segundo filme, que é Procurando Dory? Algumas pessoas já assistiram Procurando Dory. Tem na Netflix, saiu esse dia na Netflix. E esse filme é um filme muito interessante para nós que somos cristãos, porque dentro daquilo que nós estudamos, dentro do cristianismo, nós somos convidados, a partir da palavra de Deus, a conhecer e enxergar Deus em todas as coisas. A Dory, ela é uma peixinha, que ela tem um problema de esquecimento, então ela não lembra das coisas. Você fala uma coisa para ela, ela logo se esquece. E os pais dela têm medo dela se perder, dela brincar, porque automaticamente quando ela sai de casa pode correr o risco dela não voltar. Então isso é uma grande preocupação para os pais dela. Os pais que estão aqui, você já teve medo de deixar teu filho para um canto e não voltar? Passa o aperto no coração, segundo minha mãe, Uma vez eu fiz a experiência de fugir de casa. Eu já tinha 7 anos. Peguei a minha bicicletinha. Minha avó não deixou eu brincar. E eu parti para o mundo afora. Andei umas 4, 5 quadras. Um amigo conhecido da minha mãe descobriu onde estava, ligou para ela e ela foi me buscar. O que aconteceu comigo naquele dia? Apanhei, levei um cacete. De verdade, eu acho que minha mãe pegou eu na frente da polícia lá, porque ela estava desesperada. E da polícia até a minha casa dava umas 4 quadras. Eu fui apanhando essas 4 quadras. Mas por quê? Minha mãe estava errada? Não estava errada. Minha mãe estava me educando. Mas toda mãe e todo pai, eles têm um medo muito grande de que aconteça algo com os filhos. Isso é natural. E também nesse filme vai mostrar essa preocupação. Não vou contar o filme inteiro, mas vou contar um ponto importante para nós como cristãos. Acontece um determinado fato, que para ela aprender a voltar para casa, o pai e a mãe dela fazem uma estrada de conchinhas para que ela possa recordar que sempre que ela se perder e ela encontrar aquelas conchinhas, ela pode ir por aquele caminho que ela vai conseguir chegar em casa. E ela esquece às vezes onde ela está, para onde foi, mas aquilo que os pais ensinaram desde criancinha, que ela guardou no coração, ela não esquece. Olha que interessante. Os pais fazem então um caminho de conchas para que ela possa, sempre que se perder, achar as conchas e retornar para casa. Então ela se perde, e eles viviam dentro de um grande aquário, e dentro desse aquário havia vários tipos de peixe. E se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que depois de muito tempo, ela perdida dos pais, ela consegue voltar para esse aquário. Ela consegue voltar para esse aquário. Só que quando ela consegue localizar a antiga casa dela, porque ela tinha se perdido quando pequenininha,
ela percebe que os pais dela já não estão mais lá. Então bate um desespero, né? Imagina, você voltar para a tua casa depois de tanto tempo e seus pais não estão lá. E acontece que ela vai e cai no mar. Ela cai no mar. Quando ela cai no mar, a água do mar é mais turva do que a água da piscina, do que uma água de um aquário limpo, concorda? Então, ela vai vendo aquela turvidez, né? Isso vai incomodando ela porque ela não consegue ver nitidamente. E também na nossa vida as coisas acontecem assim. Quando nós saímos de nossa casa, do nosso ambiente de conforto, do nosso aquário, o que acontece com a gente? Quando a gente vai para o mundo, quando a gente tem as dificuldades, os desafios, o nosso olhar vai ficando turvo. E muitas vezes, a primeira coisa que tenta nos iludir é a nossa visão a Deus. Você já notou que o mundo vem tentando cada vez mais agredir nossa fé? Falando que quem vai à igreja é careta, que quem vive o Evangelho tem algum tipo de problema. E cada vez mais essa cultura vai entrando dentro da nossa igreja. Você já notou às vezes as pessoas falam assim: tem tal situação na igreja, mas você tem que mudar, tal coisa, né? Não precisa mais ser assim, foi assim há 1000 anos atrás. Isso é um problema muito grande para nós que somos cristãos. A igreja deve sempre atualizar a proclamação da palavra de Deus, chegar ao coração nas épocas atuais, sim. Mas quando nós não aceitamos aquilo que Deus pede e nós queremos criar um Deus, ou fazer com que Deus pense da forma que nós pensamos, nós só estamos nos enganando. E nesse momento em que nós nos enganamos, o que acontece? Nós vamos tomando propriedade de uma falsa maneira de viver. Isso é problemático para nós que somos católicos, porque a igreja, ela tem alguém que nos lidera, e a ele nós devemos total submissão, porque a nossa igreja é hierárquica. E essa pessoa hoje, que faz as vezes de Cristo, que a igreja chama-o de vigário de Cristo, é o Papa Francisco. Por que isso é importante? Para nós conhecermos a nossa igreja, para nós sabermos onde estamos. Se eu estou aqui, se eu quero estar aqui, eu tenho que ter isso dentro do meu coração. Que tudo que a igreja pede não é sem motivo, mas é para que nós cristãos, vocês, alguns que já passaram por várias experiências de vida, que poderiam vir aqui relatar fatos maravilhosos com Deus, às vezes de dificuldade, de fé, passaram por muita coisa e ainda estão aqui e testemunham essa fé para nós que somos jovens. É porque uma coisa legal, eu tenho o hábito, eu gosto de ir à missa diariamente. Aqui em Cascavel é muito fácil, tem missa na catedral, vários horários, na Santo Antônio, então isso é tranquilo. Mas uma grande parcela que está na missa diariamente são pessoas mais velhas. O jovem, ele ainda não tem esse hábito, então a gente precisa fazer com que os jovens também entendam o valor da missa. E nessa vida turva, que essa peixinha, ela cai lá no mar, olha o que acontece. Ela começa a ficar confusa. Muitas vezes, quando nós deixamos o pecado tomar conta do nosso coração, a primeira coisa que vai acontecer conosco é a confusão. A confusão do que é certo, a confusão do que é errado. Nós não vamos mais conseguir entender, nem saber. Às vezes uma coisa que teu pai e tua mãe mandou para você quando você era bem pequenininho. As antigas famílias, aí as pessoas mais velhas podem confirmar isso. Antigamente os pais deixavam os terços com os filhos em casa. Isso é muito bonito, gostoso. E hoje em dia a maioria das famílias já não tem mais esse hábito. Não tem mais vida de oração. E a turbidez do mundo vem causando isso nos nossos olhos, dentro da igreja. E olha que interessante. O que aconteceu? Quando essa peixinha cai lá, e parece que tudo está perdido, porque se no aquário ela não tinha conseguido encontrar um caminho, imagina no mar, imagina no rio grande. Sabe aquele momento que nós estamos mais afastados de Deus? Aquele momento que nós estamos assim, olha, com raiva do padre, dos ministros, dos catequistas. Aquele momento em que nosso coração habitual. Quem já sentiu raiva alguma vez? Não precisa levantar a mão. Quem é que já quis pegar alguém pelo pescoço assim, né? A gente não pega porque não pode, né? Mas tem umas pessoas, assim, imagina as mães quando os filhos aprontam, né?
Dá vontade de torcer umas orelhas, alguns levam uns puxãozinhos, né? Mas acredita, criançada, quando a mãe e o pai batem em vocês, dói muito mais neles. Né? Eu aprendi isso com a minha mãe, porque quando o pai ou a mãe bate no filho, automaticamente ele também bate no teu coração. Né? Porque a dor que ele sente é profunda. E essa peixinha está lá, perdida. E olha que interessante o que acontece. E é isso que acontece também em nossas vidas. Ela encontra um caminho de conchas. E ela vai se lembrando daquilo que os pais falavam. Ela vai se lembrando do que os pais falavam. O que acontece? Ela vai seguindo aquele caminho de conchas. E ela vai adentrando naquele caminho de conchas. E ela vai caminhando. E de repente, ela chega numa casa, numa casinha de peixes. E ela não acha os pais dela. Mas no momento que ela olha para trás, que ela vai por aquele caminho de conchas, ela vê o pai e a mãe dela. E o interessante é que o pai e a mãe dela vai correndo ao encontro dela, abraça ela, né? Peixe não tem braço, é difícil abraçar, né? Nós vamos imaginar, né? E eles ficam muito felizes por tê-la de volta. E sabe qual que é o interessante? Que eles estão com um monte de conchas em sua mão. Desde o momento em que aqueles pais perderam ela, que eles caíram lá, eles foram fazendo várias estradas, vários caminhos de concha por todo o mar, para que em um momento da vida ela pudesse encontrar o caminho e voltar para casa. E é a mesma coisa que Deus faz com cada um de nós. Deus está criando várias trilhas, vários meios, para que nós possamos chegar no único caminho verdadeiro, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor, vivo e ressuscitado. Se nós tivermos propriedade disso no nosso coração, nós seremos felizes. Porque não importa se você não tem uma vida tão assídua na comunidade, se você às vezes não participa tanto, ou se você participa muito, né? Às vezes você está desanimado, às vezes você ajuda tanto e tem tantas poucas pessoas que vêm aqui ajudar, é sempre as mesmas pessoas, é sempre aquela mesma cara que você vê todo final de semana na missa, todo evento da comunidade, né? Já sabe o nome do pai, da mãe, do cachorrinho, né? E parece às vezes que nós vamos perdendo um pouco do nosso ânimo, mas nós não devemos nos desanimar, porque da mesma forma que Deus está na nossa vida, criando essa trilha, essa seta, igual aconteceu nesse filme, para que nós possamos também voltar para casa, Ele cria para todos os seus filhos. Basta-nos enxergarmos e ouvirmos a voz de Deus. É preciso enxergar o caminho e compreender que Cristo, Ele nunca vai desistir de tentar nos salvar.